Meus irmãos, eu vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estou com a incumbência de fazer mais uma pré-aula, desta feita na lição de número 7, que tem por título Os Frutos do Perdão. Nós estamos numa série de estudo, o título da nossa lição é A Lei da Semeadura. Já estudamos algumas lições anteriores, lições maravilhosas que falam de colheita, o fruto daquilo que foi plantado, e tudo que plantamos nós colhemos, ninguém está isento da colheita. Fique certo de uma coisa, que tudo que o homem plantar, isso também se fará. Está na Bíblia Sagrada, palavra de Deus. E hoje vamos estudar, neste momento vamos estudar acerca dos frutos do perdão. Se quisermos ser perdoados, devemos perdoar. Então, o perdão, para ser adquirido da parte de Deus, é necessário perdoarmos o nosso semelhante, o nosso próximo. Vamos lá? O nosso texto áureo está escrito em Mateus, capítulo 6, o versículo 14 e o versículo de número 15, que vai estar escrito assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Observe, primeiro ponto aqui, dando continuidade do que iniciamos falando. Observe, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste, ou Celestial, vos perdoará a vós. Então veja que, por isso que o comentarista botou aqui o fruto do perdão. Se quisermos colher o fruto do perdão de Deus, é necessário perdoarmos o nosso semelhante, perdoarmos ao nosso próximo. Assim, perdoai os homens as suas ofensas, né? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Meus queridos irmãos, esse perdão aqui, perdoar aos homens as suas ofensas, é quando se sentimos ofendido ou maltratado, nós liberar o perdão para as pessoas. Perdoar até mesmo aqueles que nos ofendem, que nos maltratam muitas das vezes. Esses perdoai para que o vosso Pai vos perdoe. Você não vai perdoar ninguém que não lhe machucou. Então, o perdão só pode ser liberado a partir do momento que você se sente ofendido com alguém. Então, você precisa liberar o perdão. Se você se sente magoado, machucado, está desgostoso com alguma coisa, você precisa liberar esse perdão. Continuemos. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Olha, a medida do perdão aqui, que vai ser recebido, ele está baseado na liberação do nosso perdão àquele que nos ofendeu. Então, Deus está pronto a nos perdoar quando nós reconhecermos também que precisamos perdoar. Às vezes tem gente que ele quer perdão, mas não libera o perdão. E fica o tempo todo amargurado, às vezes emburrado com algumas situações. Por quê? Porque nunca liberou o perdão. Como disse o comentarista em alguns pontos da lição, o perdão ele transmite paz, o perdão transmite alegria, o perdão ele transmite amor. Então, que coisa maravilhosa. Verdade prática. É somente através do perdão que alcançamos a reconciliação e paz na sua plenitude. Está vendo aí? O comentarista destaca aqui algo importante. É somente através do perdão que alcançaremos a reconciliação e a paz. Não há paz. O escritor aos Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos seguir a paz com todas, buscar santificação, ter uma vida de santificação, porque sem a qual ninguém consegue ver a Deus. Só conseguimos o perdão de Deus através do perdão liberado, não é? Nós se libertando de algumas coisas. E ter uma vida de santidade. Isso faz parte de uma vida de santidade. Glória a Jesus.
A introdução: o perdão permite que nos libertamos das atitudes limitadoras. Olha só, o perdão permite que nos libertamos das atitudes limitadoras. Continuemos. Ele liberta o nosso coração para que assim possamos ter uma vida melhor. Veja que o perdão, ele quebra limites. Ele dá uma abrangência de uma vida mais satisfatória, podemos dizer assim. Uma vida cheia de paz, como já falamos. Uma vida de harmonia com o próximo. Uma vida de pessoas que andam se socializando umas com as outras, que têm liberdade umas com as outras, né? De conversar, de se comunicar. Isso é muito interessante, né? Então, quebra limites. Se não perdoarmos uma parte de nosso coração fica preso ao ressentimento e raiva. Tá vendo? O nosso coração fica preso a ressentimento, raiva e até pensamentos maldosos, né? Que às vezes a pessoa está tão amargurada com aquela outra pessoa que o coração dele, ele começa a pensar que aquela pessoa está pensando mal dele. Às vezes alguma coisa acontece, ele acha que o motivo foi aquela pessoa. Isso é muito sério. Por quê? Porque ele está com um coração cheio de ressentimento. E isso precisa tomar bastante cuidado. Esse ressentimento que está preso, esse ressentimento que está preso na alma irá limitar-nos, traz frustrações e impedimento às orações. Então observe como o comentarista destacou aqui algo muito interessante. Ele vai dizer que esse ressentimento que está preso à alma irá limitar-nos, trazendo algumas frustrações e impedimento das orações. Aqui ele destaca Mateus 5, 23, 24. Nós vamos aprender mais na frente no decorrer da lição. Vamos para o primeiro tópico da nossa lição, que está assim: razões por que devemos perdoar. E o comentarista destacou aqui 3 razões pela qual devemos perdoar ao nosso semelhante. Vamos ver? Primeiro, para termos paz no coração. Coisa maravilhosa. Segundo, para que as nossas orações sejam ouvidas. Ouvida por quem? Né? Por Deus. Ai, pastor. Mas lá em Isaías 59 diz que os ouvidos do Senhor não estão gravados para que não possa ouvir, nem a sua mão encolhida para que não possa salvar. Né? Mas por que então a nossa oração não pode ser ouvida? Está lá no verso 2, as vossas iniquidades, né, os vossos pecados causam separação entre vós e o vosso Deus. Aí está o motivo, alguém não perdoa, alguém não liberou o perdão e quer que Deus dá crédito à petição dele, o seu clamor, a sua oração. E Deus disse: não, primeiro você tem que fazer a sua parte, para aí eu vou fazer a minha. Né? Então o homem tem aqui uma partícula que ele precisa se responsabilizar por ela. Isso é muito interessante. O terceiro ponto aqui, do qual devemos perdoar, os deveres para obtermos perdão, vai dizer assim: para também sermos perdoados. Então nós temos 3 pontos, vou repetir: para termos paz no coração, para que a nossa oração seja ouvida e para também sermos perdoados. Esses 3 pontos do qual devemos perdoar, né? Glória a Deus, para obtermos sucesso diante do Senhor. Vamos lá? Então aqui o primeiro ponto, para termos paz no coração. Então já falamos isso aqui, né? Assim que nos dispusemos a perdoar, a energia que estava sendo usada para pensamentos e sentimentos infelizes serão liberadas e poderão fluir para criar a vida que desejamos, ao invés de limitarmos ou criar mais sofrimento. Veja que coisa interessante. Eu achei muito importante isso aqui quando o comentarista destacou isso aqui. Né? Quando liberamos o perdão, ou quando dispusemos, ou quando
dispusemos a perdoar, a energia que estava sendo usada para pensamentos e sentimentos infelizes, podemos usar outra expressão aqui, pensamentos negativos, coisas que poderia estar pensando do próximo, né? Que traz, podemos dizer, sentimento de raiva para a vida da própria pessoa. Então aqui agora aquela energia liberada de forma diferente, né, para pensamentos infelizes, ela é liberada e poderá fluir para criar a vida que desejamos, ao invés de limitar-nos ou criar mais sofrimento. Então ela passa agora a trazer uma certa paz, traz uma alegria na alma, traz uma sensação de liberdade, né? Traz uma sensação de liberdade, que aquela pessoa foi liberta de algo que ele estava aprisionado. Podemos usar a expressão que disse Jesus, um jugo pesado, agora esse jugo é suave, é leve, né? Porque ele se deixou ser liberto por Cristo por meio do perdão. Glória a Deus, coisa maravilhosa. Então agora vem aquele alívio na vida da pessoa, porque recebeu o perdão, aquele sentimento maldosos, infelizes, agora já não faz parte mais da vida dessa pessoa. Segundo, para que nossa oração seja ouvida, para que a nossa oração seja ouvida, você está ressentido ou magoado com alguém, você já perdoou a maldade que fizeram com você? Olha só, aquilo que falamos no início, perdão não é quando você está bem com a pessoa, é quando você se sente ofendido. Você precisa liberar o perdão e como se diz, libertar aquela pessoa da sua vida, tirar aquela pessoa de que você está com ela dentro de você, com aquele sentimento, como se diz, infeliz, como disse aqui no primeiro ponto. Então precisa tirar. Você admite ou se recusa a admitir um erro que cometeu? Então, outra coisa interessante também, nós precisamos, para receber o perdão, admitirmos o erro que foi cometido. O perdão, eu sempre gosto de frisar a respeito de Jonas, nesse ponto aqui que o comentarista destacou, porque como Jonas assumiu o erro cometido, aquele delito cometido por ele ao fugir da presença de Deus, desobedecer a ordem de Deus e ir para outro caminho contrário daquele que Deus havia designado para ele. E veja que a tempestade veio sobre o mar e começou agora as ondas muito fortes bater contra aquele barco a ponto de afundar. Quando o capitão do navio acha Jonas dormindo lá no porão do navio, logo ele chama Jonas e começa a falar para ele, clama aí o teu Deus, declara de que povo és tu, talvez o teu Deus nos ouça. Jonas foi logo direto ao ponto e disse para ele, olha, o errado aqui sou eu, o culpado sou eu, o fato de tudo isso estar acontecendo, eu sou o culpado. Então ele assumiu o seu erro, sua falha, né, e disse, eu sou o culpado. Então a tempestade se acalmou, né, mediante a providência tomada pelos homens, como ele mesmo sugeriu, como mesmo Jonas sugeriu, que eles lançassem ele ao mar. E é uma história longa e os irmãos conhecem, isso é muito importante, só para destacar e pontuar aqui o fato da pessoa reconhecer que erra. Se Jonas não reconhece, morria todo mundo, ele e os demais que estavam ali. Mas vamos lá, você até sabe que está errado, mas o orgulho te prende, a situação e o sentimento. Outra coisa interessante aqui, ó, o orgulho. Eu estava ensinando esses dias, estava falando na igreja, que o inimigo mais cruel e mais difícil de se vencer é o eu, o ego. Né? Essa palavra no grego é ego, que traduzida para o português quer dizer eu. Então, aquela expressão, eu sou, eu faço, né? Eu sou assim, ninguém me muda. Essa palavra no grego é ego. Veja de onde vem, egoísmo, que dá a ideia de egoísmo, não é uma pessoa egoísta. Agora você fica observando que uma pessoa egoísta, ele não quer de forma alguma perdoar nem liberar o perdão. Não quer liberar o perdão.
E isso é muito ruim e termina matando, corroendo aquela pessoa por dentro. Então vem aquela ideia da pessoa querer acertar errando e não acerta. Continua no erro. Então ninguém acerta errando, ou reconhece o erro, ou por outra vai ir para o lugar de trevas, como aquele homem que não perdoou seu conservo. Mais na frente nós vamos falar sobre isso. Essas são algumas questões que impedem nossa oração ser ouvida por Deus. Então veja que o comentarista destaca aqui que são algumas questões que impedem a nossa oração ser ouvida por Deus. E observe aqui que ele destacou no Evangelho segundo Mateus 5, 23 e 24, onde diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e perceberes, ou lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Veja como isso é sério, como o perdão é algo sério. Se alguém, veja que alguém for ofertar, e perceber, ir até o altar para ofertar e perceber que não estava bem ou que estava ofendido com alguma coisa que o irmão ofendeu, porque a ideia aqui é extra, vou repetir, portanto, se trouxerem a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, observe, tem alguma coisa contra ti, deixe ali diante do altar a tua oferta. Ele disse: não leve a oferta, deixe ela diante do altar, mas não ofereça, portanto, a sua oferta naquele momento. Deixe ela lá. Primeiro você volta e reconcilie com o teu irmão. Faça o reconciliamento com ele, fique em paz com ele, e aí você vem e oferta. Não ofereça um sacrifício de tolo. É isso que ele está querendo nos dizer aqui, para que não venhamos oferecer o sacrifício de tolo. Não há muita gente indo ao culto oferecer sacrifício de tolo. E ao culto, às vezes, com o coração amargurado, turbado, não está bem com o irmão, a vida totalmente desfavorável a uma pessoa que vai oferecer um culto a Deus e quer que Deus receba o sacrifício dele. Não tem como aquele sacrifício ser respondido e as suas orações ser ouvidas, porque orar é oferecer um sacrifício a Deus. Quando se dispusemos a orar, a ter um momento de oração com Deus, é momento de sacrifício. 1 hora de oração já é um sacrifício. 2 horas, mais sacrifício ainda. Então, quanto mais oramos, o sacrifício ele se torna como um aroma suave diante de Deus. Então, a nossa oração precisa chegar. Então, por isso que Jesus vai dizer: quando estiverem orando, lembre de perdoar o seu irmão, para que não sejam impedidas vossas orações. Terceiro ponto, esse primeiro tópico é uma bênção, tá? Uma bênção, Então vamos lá. O terceiro é para também, razões por que devemos perdoar, para que sermos perdoados, para que sejamos perdoados. Então observe, devemos perdoar aqueles, como eu já falei aqui, finalizando o segundo ponto. Quando orarem ou quando estiver orando, lembre de perdoar o teu irmão, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Então lembrar, se libertar daquilo que está trazendo amargura e trazer paz na alma. Glória a Deus. Jesus salienta ao fato de que o crente deve estar pronto e disposto a perdoar as ofensas sofridas da parte do outro. Está vendo? Jesus destaca, alerta, admoesta que nós devemos estar sempre pronto a perdoar as ofensas cometidas por outra pessoa a nós. Sempre estar pronto a perdoar. Ah, não, mas eu não estou pronto para perdoar. Não, nós devemos sempre estar pronto. Bem destacado aqui o comentário.
esse negócio do camarada dizer, eu não estou pronto para perdoar fulano. Não, você precisa estar pronto. Nós precisamos estar pronto. Quando alguém nos procura e pede um perdão, a gente tem que estar pronto a perdoar, abraçar e deixar aquilo sair. Qualquer sentimento infeliz, como disse o comentarista, deixar aquilo sair. E termos uma vida de paz com o nosso irmão, para que tenhamos paz com Deus. Amém, meus queridos irmãos e amigos que vão assistir esse vídeo? Fique bem atento, preste atenção na lição. Professor de escola dominical, mastiga, medita. Não tem motivo de você sair da lição para outros assuntos que não convém, que não está concernente o que o comentarista destacou, a não ser que esteja concernente falando acerca do perdão, daquilo que o comentarista está aqui, trazer uma abrangência maior, e sim. Agora eu fico observando, tem gente que ele vai lecionar, ele sai fora da lição, começa a contar história que não tem nada a ver, o assunto é muito rico, o assunto tem muita coisa para que nós venhamos falar, Glória a Deus, é só se enriquecer mais, faça um esboçozinho dentro de cada tópico que foi destacado aqui pelo comentarista, isso é muito importante, Faça um esboço, isso é muito interessante. Vamos continuar aqui. Caso ele não perdoe seu ofensor arrependido, Deus não poderá, voltar aqui a leitura. Caso ele não perdoe o seu ofensor arrependido, Deus não perdoará e as suas orações não terão resposta. Então, caso a pessoa não perdoe o seu ofensor ofendido, Deus não perdoará e também não ouvirá as suas orações, e as suas orações não obterão resposta, como disse aqui o comentarista. Aqui está um princípio essencial, aqui está um princípio essencial para obtermos o perdão de Deus. Olha que coisa maravilhosa, Mateus 18, 33 ao 35, como destacou aqui o comentarista. E esse assunto é muito rico, lembra do homem que aquele senhor foi acertar conta com seus devedores e agora um deles devia 1000 talentos. Olha que coisa, devia 1000 talentos. E ele suplicou, pediu misericórdia, e aquele senhor o perdoou, porque era para a mulher e os filhos dele ser vendidos para pagar a dívida. Então ele disse, meu senhor, não faça isso, tenha misericórdia de mim. E aquele senhor o perdoou. Mas ele encontrou um que devia apenas, olha só, 100 talentos. 100 talentos. Aqui tem uma mensagem tremenda, se o professor tiver prestar atenção nesse texto, porque observe, esse homem que os filhos e a mulher ia ser vendido para pagar a dívida, ele devia 1000 talentos. E o outro que devia para ele, devia apenas 100 denários, ou dinheiro, como é chamado, mas denário. Agora observe, se nós formos fazer uma conta aqui, um talento, ele é algo muito caro, é algo muito valioso. Um talento equivalia 6.000 denários. Olha só, não é importante isso? Presta atenção, professor. Então, um talento equivalia a 6.000 denários. E quanto era um denário? Um denário, ele equivale ali a um dia trabalhado por um funcionário daquela época. Era uma diária. Agora, se nós for fazer as contas, juntar aqui 1000 talentos para 100 denários, era muita coisa, a diferença era muito grande. E esse homem não quis perdoar o que devia 100 talentos, 100 denários para ele. E quis agora prender, você vai ficar preso e só vai ser solto quando pagar a minha dívida. O conservo viu aquilo, fez o Senhor que perdoou os 1000 talentos e saber daquela situação. Se não, traz ele cá. Rapaz, tu é o injusto, porque eu perdoei a tua dívida, que era muito mais do que a dele. Agora você vai oprimir o homem? Por que você não perdoou também? E ele foi castigado porque não perdoou. Presta atenção nesse assunto que é muito rico
e dá uma mensagem. Olha só, vamos para frente. Nós temos aqui o segundo tópico. O segundo tópico é: em que medida devemos perdoar? Em que medida devemos perdoar? E o professor destaca mais 3 pontos importantes aqui. Segundo, o dom da fé, que é o primeiro ponto. Segundo ponto, sendo longânimo e compassivo. O terceiro é segundo o perdão de Deus. Então nós temos 3 pontos importantes no segundo tópico aqui para nós embasar e repassar para a sala de aula. Primeiro, segundo o dom da fé. Os discípulos vão pedir a Jesus: Senhor, nos aumenta a fé. Quando ele diz não perdoe apenas, não é 7 mais 70 vezes 7, Lucas escreve dizendo: se teu irmão pecar 7 vezes num dia, 7 vezes, e vir até ti pedir perdão, perdoe, libera o perdão às 7. Os discípulos dizem: Senhor, acrescenta-nos a fé, para que tenhamos também o poder de perdoar, para que tenhamos essa virtude de perdoar. E o comentarista destaca aqui algo interessante, né? Ele destaca 2 pontos. Jesus deseja que, primeiro ponto, Jesus deseja que o crente queira sempre perdoar e ajudar os que ofendem, em vez de obrigar um espírito de vingança e ódio. Não é? Sempre liberar o perdão e além do perdão, também estender a mão amiga. Olha que coisa interessante. O perdão, segundo, está aqui no primeiro ponto do segundo tópico. O perdão e a reconciliação não pode ocorrer verdadeiramente até que o transgressor reconheça sua ação errada e se arrependa sinceramente. Então, o perdão nunca vai ocorrer enquanto a pessoa não reconhecer verdadeiramente e verdadeiramente se arrepender do seu erro. Precisa haver um arrependimento de verdade, não de fachada, não de fantasia, para que haja perdão. Além disso, Jesus não se referia ao mesmo delito, repetindo constantemente. Está vendo? Ele disse, além disso, Jesus não se repetia ao mesmo delito repetido constantemente. Porque, olha só, eu vou dizer uma coisa aqui: se uma pessoa pede perdão da mesma coisa o tempo todo, do mesmo erro, é estupidez. Isso é estupidez. A Bíblia diz que os que confessam e deixam alcançam misericórdia. Porém, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Então, se alguém tem esse problema o tempo todo confessar a mesma coisa, né, larga a estupidez e conserta esse negócio. Em terceiro lugar, aqui ainda no primeiro ponto, o ofendido deve estar disposto a continuar perdoando, se o culpado se arrepender sinceramente. Aquele que é culpado, arrependendo-se sinceramente do seu perdão, nós temos que perdoar, senão nós vamos igual aquele homem que nós estávamos falando aqui de Lucas, né, de Lucas 18, do 23 ao 35, seria importante ler alguns versículos anteriores, porque Jesus estava falando com Pedro ali e outros discípulos, e depois continua falando essa parábola. Então, lê todo o texto, porque fica completo, fica contextualizado, e a gente vai entender melhor o porquê Jesus falou isso aqui, disse essa parábola. Se não, voltando aqui ao assunto, façamos com esse homem. Se a pessoa arrepende-se sinceramente, quer o perdão, e alguém recusa dar o perdão, quem é que ficou com a culpa agora? Aquele que recusou perdoar. E está pronto a ir a juízo. Por quê? Porque ele recusou a perdoar. Então vamos lá. Sendo longânimo e compassivo. Sendo longânimo e compassivo. Quanto ao perdão, 7 vezes no dia, veja aqui que o comentarista vai destacar, Jesus não está justificando a prática de pecado habitual. Jesus não está justificando a prática do pecado habitual, está relacionado ao que o comentarista falou aqui no primeiro, pessoas que é a mesma coisa o tempo todo, se torna um hábito na vida daquela pessoa, né? Tem coisa que se torna um hábito, isso é uma pessoa que não foi liberta daquilo e continua pecando ao mesmo tempo. Então precisa ser liberta, precisa pedir a Deus, como diz os discípulos, acrescenta-nos a fé.
O discípulo estava pedindo a Deus que que a vida de Deus envolvesse na vida deles para que eles viessem ter uma compreensão melhor da situação. Então nós precisamos ter uma compreensão melhor, ser liberto de algumas coisas para não cometer o mesmo erro o tempo todo, melhor dizendo. Então isso é muito sério. Vamos aqui, esse segundo tópico é muito bom também. Vamos aqui para o terceiro, segundo o perdão de Deus. Em que medida devemos perdoar? Então nós temos aqui os três, segundo o dom da fé, né, sendo longânimo e compassivo, segundo o perdão de Deus, que é o terceiro, segundo o perdão de Deus. Assim oremos ao Senhor, assim oremos ao Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui o comentarista ele vai enfatizar algo dizendo assim oremos ao Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos ao nosso devedor. Versículo de Mateus 6 e 12. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 1 e verso 9, afirma que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Veja que João vai destacar algo interessante. Ele vai falar aqui do pecado praticado, porque o versículo 8 ele fala do pecado original. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e fazemos-nos mentirosos. Não está escrito assim no versículo 8? A teologia chama de pecado original. É o pecado, para entendermos melhor, fala da natureza pecaminosa do homem, da natureza que carregamos ela, que temos dentro de nós, que se manifesta, todo dia para querer pecar. E quando abrimos vazão a essa natureza, cumpre-se o que está no versículo 9, como destacou o comentarista aqui. Há um pecado praticado. A pessoa praticou, agora precisa ser confessado. Então aquela pessoa precisa confessar agora o pecado que foi praticado. Então João destacou no capítulo 1 de primeira epístola e no verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. O capítulo 2 e o versículo 1 diz: filhinhos, não peque, mas se pecar, temos um advogado para com o Pai, o Jesus Cristo, o justo. Então, veja que precisa ser confessado para obter o perdão de Deus. Amém? Então, nós temos aqui, para nós finalizar e o vídeo não ficar muito longo, nós temos o terceiro tópico, como perdoar. E ele destacou mais 3 pontos importantes aqui. Cada tópico tem 3 pontos da lição. Então vamos lá. Como perdoar? Primeiro, segundo o exemplo de Cristo. Olha, primeiro ponto, segundo o exemplo de Cristo. Segundo a misericórdia, né? Como se compadecendo da pessoa. Terceiro, segundo a graça de Deus. Sem essa graça nós não conseguimos perdoar, irmãos. Precisamos ser revestidos pela graça de Deus, cheio da graça de Deus, para perdoarmos uns aos outros. Graça para perdoar. Então precisamos de graça. Nós precisamos da graça para evangelizar, graça para pregar, graça para ensinar, graça para orar, graça para perdoar. Não é? Como está aqui no terceiro tópico. Então, segundo o exemplo de Cristo, Cristo, ao morrer na cruz, deu seu sangue inocente. Agora, observe, Jesus perdoou até mesmo aqueles que haviam ofendido, aqueles que haviam abandonado, não é? Todos, podemos dizer assim, que as pessoas ofendiam ele, cuspiam nele, zombavam dele, e ele disse assim: Pai, perdoa, que ele não sabe o que diz, nem o que faz. As pessoas o abandonaram, Romanos 3,23, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, quer dizer, distanciaram dele, o abandonaram, e ele perdoou mesmo assim. Então Cristo perdoou, agora cabe às pessoas ir agora em busca desse perdão, né? Muitos, infelizmente, reconhecem que Cristo morreu na cruz para nos libertar, mas não vai ao encontro de Cristo. Mas louvo a Deus, agradeço ao Senhor que nós abrimos os olhos. E você que não conhece a Cristo ainda, abra seus olhos, busca, vai enquanto é tempo, porque
a porta vai se fechar. Segundo, a misericórdia. Então podemos ter, sem misericórdia não há perdão. Se alguém não tem misericórdia, faz igual aquele homem, né, que não teve misericórdia do outro companheiro que devia 100 denários. Devia 100 denários e não perdoou. E ele veio ser castigado por causa disso. Por quê? Porque não tinha misericórdia. Clamava por misericórdia, pedia misericórdia, mas não tinha misericórdia do próximo. Isso é muito sério. Pessoa que tem um coração muito mau, duro, rude, e não tem misericórdia do outro, só quer misericórdia. É igual dizia um certo senhor, ele dizia assim, tem gente que o vosso reino, venha a mim o vosso reino nada, né? Beneficiando ele, o resto se virasse, se lixasse, como diz a história. Segundo a graça de Deus, nós falamos um pouco sobre isso aqui, né? Graça, nós temos que pedir graça a Deus para superar tudo. Meus queridos irmãos, encerramos por aqui, que Deus abençoe a todos e nos abençoe. Continue orando por nós, pela nossa CBD, o nosso pastor presidente, a nossa diretoria. Deus continue nos abençoando.